Todos nós temos ciência de como isso ocorre. Em um dia vemos ao mundo, em outro partimos. Tudo o que transcorre entre esses dois momentos é compreendido e conhecido por nós. Mas tudo o que precede e automaticamente sucede permanece desconhecido. Daí surge a dificuldade em discernir o significado exato ou a importância da nossa existência. Se não estamos cientes de como viemos ou de onde viemos, como compreender por que estamos aqui? Do mesmo modo, se não sabemos para onde estamos indo ou no que nos tornaremos, como afirmamos que nossas ações presentes possuem algum significado? É essa ponderação sobre nossos passados e futuros coletivos que tem dado origem à pergunta incessante: qual é o sentido da vida, desde o momento em que a humanidade ganhou consciência? A resposta a essa pergunta nunca pode ser dada de maneira objetiva como espécie, entretanto, muitos de nós têm buscado refúgio em várias ideologias para, ao menos, atenuar a ansiedade que ela suscita. Em diversas religiões, é postulado que uma entidade tem originado o universo, nos inseriu nele e que o que fazemos nessa terra será determinante para a nossa jornada eterna posterior. Para outros, o propósito da vida é o amor que compartilhamos com amigos, famílias e entes queridos. Há quem acredite que a própria existência confira a vida. Porém, para os nihilistas, a vida é destituída de sentido. Cada ação, sofrimento e emoção, seja positiva ou negativa, carece de significado absoluto. O nihilismo é a crença no nada. Quando nos confrontamos com pensamentos nihilistas, experimentamos uma sensação de falta de propósito, como se nossas vidas fossem destituídas de sentido e não possuíssem valor intrínseco. Certamente, isso ocorre quando começamos a questionar nossas crenças pré-existentes, mas também antes de adotarmos novas crenças a quais nos pegamos. É nesse estágio que exploramos as crenças de nossos pais, adquirimos novas experiências, aprendemos coisas novas e começamos a formar nossas próprias perspectivas sobre o mundo. Frequentemente, toda essa reflexão começa com uma pergunta simples: por quê? Uma frase de duas pequenas palavras que tem o poder de desestabilizar toda a estrutura de nossas bases, como se alicerces fossem repentinamente removidos. Como se o solo sob nossos pés se tornasse inevitável e nos levasse a questionar se talvez, apenas talvez, nossa vida inteira não tivesse sido como a imaginávamos. Tenha-se por um instante e avalie seus valores fundamentais. Então faça uma pergunta: por quê? Por que você acredita nessas convicções? De onde elas vieram? Quem as ensinou? Continue questionando e gradativamente alcance a um ponto em que as respostas cessarão, um ponto que leva ao vazio. Todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, ainda assim, a pergunta por que fica sem resposta. E assim, para o nihilista, é nesse momento que surge a conclusão de que não há um porquê. Não há resposta, apenas o vazio. Como certa vez escreveu Alan Watts, a vida é meramente uma jornada da maternidade à cremação. O próprio termo nihilismo deriva da palavra em latim nihil, que significa nada, e ismo, que se traduz para ideologia. É a ideologia do nada, ainda que essa expressão não nos permita uma compreensão total. Com frequência, o nihilismo é confundido com pessimismo. Entretanto, esses são conceitos bastante distintos. Os pessimistas acreditam no pior resultado. Eles possuem uma visão negativa do mundo e procuram focar nos aspectos desfavoráveis da vida, pois estão convictos de que, ao final, o mal sempre prevalecerá sobre o bem. Por outro lado, os nihilistas não acreditam em alguma coisa. Eles não acreditam na existência do mal no mundo, nem acreditam na existência do bem. Para os nihilistas, o mundo simplesmente existe e a moralidade humana foi criada pela humanidade, o que resulta na categorização do bem e do mal. Tomemos a metáfora do copo de vidro, por exemplo. Os otimistas argumentam que o copo deve ser encarado como meio cheio, ao passo que os pessimistas defendem que o copo deve ser visto como meio vazio. E os nihilistas, eles sugerem jogar o copo inteiro fora, visto que se encontra cheio ou vazio pouco importa. Cheio, vazio, bom ou mal, tudo é irrelevante, pois todos estamos destinados à morte. O niilismo também é frequentemente associado a outras filosofias, como o cinismo e a apatia. No entanto, são conceitos muito distintos entre si, e categorizar corretamente seus pensamentos em relação a essas ideias pode ser mais complexo do que parece. Os cínicos acreditam que as pessoas sempre agem por interesse próprio. Para eles, ninguém pode ter intenções intrinsecamente boas. Eles têm pouca fé na humanidade e consideram que somos todos egoístas, lutando apenas por nossos próprios benefícios. No entanto, a noção de que os seres humanos não são bons implica que, para os cínicos, o bem existe em algum lugar, mas não nas pessoas. Para os nihilistas, não existe nada fora. Não há bondade nem maldade. Eles não enxergam as pessoas como mais ou menos, nem as classificam como boas ou más.
uma vez que acreditam que tais conceitos são meramente atribuídos às coisas. As pessoas apáticas simplesmente não se importam. Elas podem reconhecer que existe um propósito na vida, mas simplesmente não se interessam por ele. O niilismo, por sua vez, é a noção de que não há um plano grandioso ou propositalmente pressuposto. Não há nada no que se acredite e, consequentemente, nenhum sentido. Isso nos conduz ao paradoxo do niilismo. Se você não acredita em nada, então esse nada se transforma em algo que você acredita. Mas agora, como você acredita em algo, não é niilismo, porque o niilismo é a crença de que não há nada. O niilismo difere consideravelmente de outras correntes filosóficas, uma vez que começou como uma construção literária antes de se tornar uma filosofia. Isso faz com que sua definição não seja tão clara quanto as de muitas outras correntes filosóficas. Muitas pessoas diferentes explicaram de muitas maneiras diferentes, mas eventualmente essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de niilismo. Há o niilismo político. Os niilistas políticos argumentam que, para a humanidade progredir como espécie, toda estrutura política, social e religiosa deve ser derrubada. Então há o niilismo ético, que rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos. Com esse tipo de niilismo, o bem ou o mal é definido apenas pela sociedade, como tal não deve ser seguido se nós, como espécie, quisermos alcançar a liberdade individual absoluta. Podemos meio que fazer o que quisermos e, por fim, ao niilismo existencial. Ele abre a compreensão de que a vida carece de valor ou sentido. Esse é o tipo mais difundido de niilismo e é o que temos debatido na maior parte deste vídeo. Para os niilistas, a existência de coisas como o governo, as instituições religiosas e até mesmo a moralidade comunitária são uma violação de nossa liberdade como indivíduos. Se não podemos fazer absolutamente tudo o que quisermos fazer, então somos realmente livres ou simplesmente nos prendemos por algum tipo de cadeia mental invisível por razões que não podemos explicar. Certa noite, enquanto navegava no Twitter, deparei-me com a pergunta: se tivesse que escolher entre salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem salvaria? Uma quantidade considerável de pessoas afirmou que salvaria seu animal de estimação, o que é compreensível. Quando um comentarista foi questionado, ele simplesmente retrucou com a pergunta: por que você acha que uma vida humana vale mais do que a vida de um animal? E ninguém realmente tinha uma resposta. É claro, as pessoas tentaram evitar a questão, mas o cerne da pergunta, por quê? Nunca foi respondido. E é isso exatamente o que o niilista abraça. Se não conseguimos justificar por que nos submetemos a essas normas, por que as seguimos? Bem, talvez seja devido ao horror existencial e à angústia emocional que acompanham a aceitação de que a vida é desprovida de sentido. Considere por um instante. Se a vida é realmente destituída de significado e tudo o que fazemos carece de valor, então todas as conquistas científicas, as maravilhas tecnológicas, empreendimentos, como a exploração espacial e os movimentos pelos direitos humanos, reflita sobre o quão longe chegamos e, então, considere que tudo isso pode ser em vão. Um mero piscar de olhos no contexto do tempo, sem impacto no panorama global. Não estamos compelidos a compreender o caos da realidade. Nossa única obrigação é rir dele. Friedrich Nietzsche foi um filósofo peculiar, pois defendeu e contestou o niilismo simultaneamente. Ele argumentou que, na ausência de uma estrutura objetiva no mundo, somos livres para construir a nossa própria. Em uma ocasião declarou: toda crença, toda consideração de algo verdadeiro é necessariamente falsa, porque simplesmente não há mundo verdadeiro. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades da humanidade, como nada além de um sintoma de mitologia ocidental defeituosa. Como expressou de maneira famosa, Deus está morto. Ele não se refere ao significado literal das religiões. Sua afirmação tinha um viés metafórico, tratando do poder que as ordens religiosas exerciam naquela época e como as pessoas começavam a traçar novos rumores, a encontrar significado por conta própria, rejeitando o status quo vidente. No entanto, em uma reviravolta irônica, Nietzsche também argumentou contra o niilismo, anunciando que, nos séculos vindouros, o advento do niilismo levaria a civilização a um cataclismo, a uma catástrofe iminente, um rio que alcançou seu termo. E se observarmos as civilizações mais destrutivas da história humana, ficará claro que isso não é um mero devaneio. As tradições culturais profundamente enraizadas, as crenças, as instituições religiosas e os sistemas financeiros são demolidos e cedem espaço ao isolamento. Reflita. Se nada tem importância e somos meras aglomerações transitórias de átomos, como podemos qualificar coisas horrendas como a escravidão, o apartheid e a guerra nuclear? Como podemos afirmar que Adolf Hitler é indiscutivelmente um dos piores seres humanos que já existiu,
por tentar aniquilar toda uma cultura. Fundamentalmente, a maioria de nós compreende que todas essas coisas são claramente abomináveis. Porém, o perigo reside no fato de que, como não podemos justificá-las logicamente, não seremos capazes de persuadir os outros a adotar um curso semelhante. E é precisamente essa apreensão que Nietzsche temia. De fato, muitas pessoas ainda o responsabilizam pela era nazista, visto que, apesar de compreender os riscos envolvidos, ele ainda fomentou o niilismo. Ele acreditava que, ao superar o colapso civilizacional que o niilismo inevitavelmente traria, a humanidade forjaria um novo curso de ação. Ele sustentava que, para progredirmos como espécie, precisaríamos construir uma nova moralidade, uma que subjugasse os preconceitos arraizados no passado. Porque no final do dia, derrubar a sua casa antiga não deveria te deixar sem teto. Em vez disso, deveria te apresentar uma oportunidade para construir uma casa maior e melhor. Pause e contemple seu ambiente por um instante. Observe tudo o que está acompanhando, especialmente nas redes sociais, e você pode ver que nós, como espécie, talvez estejamos caminhando para outro surto de niilismo. A religião não tem mais influência sobre o que é moralmente aceitável, pois as pessoas estão destruindo crenças de longa data e práticas culturais e estão, em vez disso, traçando novos caminhos para si mesmos. Qualquer coisa, não importa o quão repugnante você acha que seja, agora tem uma base de fãs leais, defendendo o motivo pelo qual têm o direito de fazer o que querem, e na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. A humanidade continua seguindo a agulha para frente, pouco a pouco, até que um dia nenhum de nós seja capaz de dizer ao outro que eles estão errados. Por quê? Por que eles estão errados? William Shakespeare escreveu uma vez: a vida não passa de uma sombra que anda, um pobre ator que se apavora e se agita em sua hora no palco, e depois não é mais ouvido. É um conto contado por um idiota, cheio de som e fúria, mas que não significa nada. Se a vida é realmente sem sentido e não temos propósito para estar aqui, nossa resposta deve ser aproveitar ao máximo uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber diretamente da torneira até ficarmos satisfeitos, porque no final do dia, a própria vida é razão suficiente para vivermos.